Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcio Falsi, eu sou advogado trabalhista, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, sou professor universitário do curso de graduação em Direito e Trabalho pela Universidade de Taubaté, pela Unital, e a fim de melhorar o canal de comunicação com os meus clientes, eu idealizei aqui esses vídeos, para explicar algumas coisas que corriqueiramente, reiteradas vezes, acontece aqui no que tange a dúvidas sobre o processo. Então nós atendemos muitos clientes aqui no escritório em que são terceirizados, vigilantes, pessoal de limpeza, terceirização de serviço dessas áreas. E muitos deles prestam serviço para algum ente público, uma empresa pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Poupa Tempo, que é administrada pela Prodesp, Tribunal de Justiça, enfim, tantas outras, seja estadual, federal, municipal. E algumas vezes, os seus empregadores, que são chamados de prestadores de serviço, estão com muita dificuldade financeira. E isso se demonstra ao longo do contrato, porque atrasa salário, não recolhe fundo de garantia, não está pagando previdência social, até o momento em que esse ente público, seja empresa pública ou algum órgão do governo, rescinde o contrato com essa empresa. E, portanto, seu contrato de trabalho com esse seu empregador também será rescindido, obviamente, porque ele já não tem mais aquele posto para manter a sua mão de obra. A não ser que ele seja uma empresa grande, efetivamente, que tenha outros postos para te recolocar. Se não for esse o caso, provavelmente você estará dispensado e você não receberá, se a empresa estiver passando com muita dificuldade financeira, suas verbas rescisórias, o que não te surge outra opção a não ser ingressar com uma ação trabalhista para reivindicar os seus direitos. O que não tem nenhum mal nisso, porque você só está correndo atrás daquilo que a legislação lhe reconhece como direito. Só que muitas vezes nesse atendimento surge uma grande dúvida. Algumas pessoas já vêm com esse esclarecimento para o escritório, outras pessoas não sabem. Colocar ou não o cliente ou o tomador de serviço, aquele que se beneficiou da sua mão de obra. Isso é uma dúvida que permeia muitas pessoas. E o que eu costumo dizer é o seguinte: você colocar o cliente é uma garantia de que você aumenta as suas chances de receber aquele processo. Porque a empresa que te contratou já está demonstrando que não tem saúde financeira para pagar a sua rescisão. Do contrário, se a empresa é muito grande, tem muita saúde financeira, talvez isso não seja uma preocupação. Mas se a empresa está passando muita dificuldade, não é uma empresa grande, que tem renome, enfim, você fica em conflito se coloca ou não um tomador de serviço. E pela minha experiência, as pessoas sempre falam assim: doutor, mas o gestor do posto da administração pública lá, do Tribunal de Justiça, da empresa pública, disse que a nova empresa que for contratada, já houve rescisão do contrato com aquela empresa que estava passando dificuldade financeira, que era o seu empregador, vai manter todos nós no posto de serviço. Bom, se vai manter todos vocês, aí é uma questão de vocês se sentirem ou não bem em ajuizar a ação também contra o tomador de serviço. E aí me perguntam: eu vou ser mandado embora? Isso vai dar a dispensa? Ou vão aceitar essa condição? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. E aí, cada um sabe onde o sapato aperta. Se achar que não é conveniente perder o emprego e não colocar o tomador de serviço, aí é uma decisão pessoal de cada um. Mas o que eu costumo dizer, e para isso que eu vim aqui hoje, nessa dica desse vídeo,
É que vocês têm que pensar na hora da tomada dessa decisão da seguinte forma. Quando vocês alugam um imóvel ou vocês têm um imóvel e colocam para alugar para alguém, geralmente o locador, aquele que aluga, pede uma garantia. Então, o grande exemplo clássico seria o fiador. Então é isso que vocês estão fazendo quando vocês ajuizam a ação. Só costumo dizer que numa reclamação trabalhista, quando envolve o tomador de serviço, que é ente público ou uma empresa pública, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, enfim, tantas outras, o buraco é um pouco mais embaixo. A garantia, ela não é uma garantia absoluta, porque tem que haver uma discussão judicial a respeito disso no seu processo. Então nenhum advogado pode dizer que você vai sair dali do seu escritório e que o tomador de serviço vai pagar aquela conta para você. Ainda mais se for ente público, órgãos do governo ou empresas públicas. Porque o que o judiciário vai fazer? Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o judiciário vai querer se cercar da seguinte situação. Ele vai querer averiguar se o tomador de serviços, o órgão público, a empresa pública, fiscalizou aquele contrato. Se ele disser sim, houve todas as fiscalizações, a responsabilidade pelo aquele processo morreu. Ele se afastou daquela responsabilidade. Ele não vai ter responsabilidade alguma sobre aquilo. Se o judiciário disser não, ele não fiscalizou corretamente, ou ele fiscalizou com falha, ou ele fiscalizou inadequadamente, o judiciário vai reconhecer a responsabilidade daquele órgão público ou daquela empresa pública. E aí você teria a tranquilidade que mesmo que seu empregador, com toda essa dificuldade financeira, venha a quebrar, a falir, a sumir do mapa, não pague o seu processo trabalhista, aquele tomador que você colocou no processo e o judiciário reconheceu a responsabilidade dele, ainda assim você vai receber o seu processo, aí tá tudo joinha, tudo ok. Agora, eu costumo dizer para os meus clientes, e ainda assim eu dando essa explicação, alguns ficam inseguros e ficam confusos, eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagina que você conheça alguém que diga assim, meu sonho é jogar na Mega Sena e acertar o prêmio da loteria. E aí você fala, bom, mas para acertar o prêmio da loteria você precisa jogar na Mega Sena. Se você não joga, o seu sonho está reduzido à chance de zero. Se você nem apostar a aposta, a chance de ganhar é nenhuma. Se você joga, ainda que seja muito difícil você ganhar, você pode ganhar. Não é impossível. É a mesma situação. É lógico que é um exemplo que a Mega Sena não é todo mundo que ganha, né? A chance de você ganhar um processo contra um tomador de serviço é muito maior, obviamente, mas é um exemplo só para visualizar. Não adianta, talvez, você ficar num conflito se saber se vai ganhar ou não vai ganhar contra aquele tomador. Porque isso é o advogado que vai trabalhar no seu processo. Para isso, você tem que ajuizar a ação contra o seu empregador e contra o tomador de serviço. E aí, confiar naquele profissional que você está contratando, que ele vai fazer de todo o possível para que o tomador seja condenado. Lembrando que nenhum advogado pode prometer, sob pena de infração ética, resultado positivo. Não são os advogados que julgam as ações, né? Nem o advogado que você está contratando e nem o advogado do seu empregador ou do Estado, enfim. Quem julga é um juiz e ele é imparcial. Tá? Lembrem-se disso, para não cair em nenhuma armadilha, nenhuma falsa promessa. Mas pensem, a decisão é sua. É você que tem que decidir se coloca ou não o tomador. E cuidado com a promessa de que vocês se manterão no posto, porque às vezes vocês não ajuizam a ação contra o tomador, há uma promessa de vocês permanecerem no posto de serviço e essa promessa não se cumpre. Fica a dica, e aí tomem cuidado, se cuidem, e eu tenho esperança que no futuro haja uma legislação
que digam que todos os tomadores de serviços são responsáveis independente de qualquer coisa. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço e até a próxima dica.